Pastor de igreja evangélica em Sorocaba é alvo de nova denúncia depois de ser autuado por trabalho semelhante à escravidão. Procura por descontos em viagens faz venda de pacotes cair na internet e aumentar nas agências de turismo. E você vai ver o que a cidade de Votorantim oferece para quem está de férias. Essas e outras notícias você confere hoje, 17 de janeiro de 2017, no Noticidade. Boa noite. A gente começa a edição de hoje falando da violência que assusta moradores da cidade de Itu. Só nessa madrugada, um homem foi morto após uma briga e outros 2 morreram em troca de tiros com a polícia. A madrugada foi de violência dentro de 2 condomínios em Itu. No primeiro deles, 2 amigos estavam usando drogas dentro de um imóvel quando iniciaram uma luta corporal e um deles foi esfaqueado até a morte. O próprio suspeito acionou a polícia militar. Ao chegar ao local, a equipe policial disse que o suspeito não lembrava como a briga havia ocorrido. Ele foi detido por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Em outro condomínio, um idoso de 71 anos, nascido nos Estados Unidos, mas que mora no Brasil há várias décadas, acabou tendo a casa invadida por 7 homens. Eles estavam atrás de televisores, notebooks e outros utensílios eletrônicos. Um vizinho suspeitou da movimentação e acionou a PM. Ao chegar ao local, houve troca de tiros. 3 suspeitos foram detidos, entre eles um menor de idade. 2 suspeitos foram mortos. Outros estão foragidos e a Polícia Civil agora investiga o caso. Ontem você acompanhou aqui na TV Sorocaba a notícia sobre uma criança de 5 meses que foi espancada pelo pai em Mairinque. Hoje a secretária estadual da Saúde informou que o bebê continua internado e o estado é grave. O crime foi descoberto depois que a menininha foi internada no Hospital Regional de Sorocaba com afundamento de crânio e fraturas nas pernas e braços. Os médicos desconfiaram da versão do pai. Ele dizia que a criança havia caído. A polícia foi chamada e o pai confessou que deu socos e chacoalhões na criança depois de ficar irritado com o choro dela. Ele foi preso. A Polícia Civil também indiciou a mãe da criança por tentativa de homicídio. A delegada de Mairinque vai investigar se a mulher tinha ciência das agressões e se houve omissão de socorro. O pastor Eliseu Rodrigues, da Igreja Evangélica Mistério, Paz e Amor, ou melhor, Ministério Paz e Amor de Sorocaba, é alvo de uma nova denúncia. Outra funcionária decidiu procurar a polícia e revelar as condições de trabalho. A mulher de 44 anos pediu para esconder o rosto. O medo é do pastor Eliseu Rodrigues, da Igreja Ministério Paz e Amor. Auxiliar de serviços gerais, morou e trabalhou na igreja. Pensa num lugar bem quente que você entra, você já sente aquele impacto do calor, já começa a escorrer assim o suor. Ela tomou coragem de contar a história depois de assistir a essa reportagem exclusiva do SBT Brasil. Nela, um ex-funcionário também denunciou o trabalho semelhante à escravidão. O rapaz dormia neste colchão atrás da igreja, rodeado de sujeira, mesmo espaço onde a mulher também dormiu. Eu começava às 6h30 da manhã e incluindo todos os trabalhos até umas quase 2 da manhã. Ela conseguiu fugir, mas ainda não procurou a polícia. O pastor Eliseu Rodrigues diz que as tarefas eram voluntárias. Participantes da igreja, eles participam também do dia a dia das tarefas. Agora eu recebo aos pés de uma pessoa na igreja e essa pessoa está interagindo com o dia a dia que temos ministerialmente. No caso do rapaz, o pastor foi autuado em mais de R$ 1.700. Ele continua à frente da Igreja Ministério Paz e Amor. A polícia prendeu hoje um dos suspeitos de ter roubado e matado o gerente de um posto de combustíveis de Ibiúna. O crime ocorreu em julho do ano passado. Segundo a PM, o suspeito foi localizado na casa da mãe dele após uma denúncia. Na época, a vítima e a esposa passavam de carro por uma estrada que dá acesso a São Roque quando eles foram surpreendidos. Eles foram abordados por 3 homens que procuravam pela chave do cofre do posto. Refém, o casal foi liberado e foi levado até o estabelecimento onde o dinheiro foi roubado. Os 2 foram conduzidos à zona rural da cidade, onde o homem foi morto com 3 tiros. A esposa dele foi liberada sem ferimentos a alguns metros de distância. O carro deles foi incendiado.
O suspeito permanece à disposição da justiça e os outros 2 ainda permanecem foragidos. A seguir, você vai saber por que a procura por pacotes de viagem na internet apresentou queda e aumentou nas agências. O Noticidade volta já. Fica aí. Noticidade de volta para falar sobre o caso do motorista suspeito de matar um passageiro em Jundiaí depois de uma verdadeira confusão. A Polícia Civil ouviu hoje uma das mulheres que teria sido vítima de assédio dentro do coletivo. O homem que foi morto teria feito comentários ofensivos a ela. O motorista viu o constrangimento, tentou conversar com o passageiro e foi agredido. Na confusão, o motorista pegou uma arma que levava na bolsa e atirou contra o passageiro que morreu no local. Nessa segunda-feira, o atirador se apresentou à polícia. A arma usada durante o crime foi apreendida, ou seja, 3 agressões aí em sequência, né? Então teve a ofensa, primeiro teve o assédio, depois a ofensa e depois a morte aí desse sujeito. Um absurdo. Em Jundiaí, um furgão da Polícia Civil e um carro se envolveram em um acidente hoje no centro da cidade. Segundo testemunhas, ninguém ficou ferido. Nas imagens, dá para a gente ver os danos causados nos veículos. Um deles acaba batendo em um poste. Agentes de trânsito estiveram no local para orientar os motoristas que passavam pelo trecho. A situação já foi normalizada. A causa da colisão não foi divulgada. Tem mais acidente, gente, dessa vez em Tietê. Hoje, um ônibus desgovernado provocou danos no centro da cidade. Segundo a Guarda Municipal, o veículo ficou sem freio. O ônibus estava no entorno da Praça Dr. Elias Garcia quando perdeu o freio. Desgovernado, ele atingiu 8 veículos que estavam estacionados, sendo 7 carros e uma moto. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito no local já está normalizado. Gente, para aproveitar as férias e os vários feriados desse ano, pagando pouco, né? Muita gente tem deixado de comprar pacotes de viagem pela internet. Isso porque as chances de descontos, né, melhores aumentam, nas negociações que são feitas diretamente nas agências de turismo. É o olho no olho. Veja na reportagem. Para não ficar em casa nesta época do ano, vale tudo, inclusive enxugar roteiros de viagem e até trocar o avião pelo ônibus. Eu viajo sempre de avião, de carro, mas de ônibus é mais gostoso, você vai despreocupada, né? E nem quando o destino fica a várias horas de distância de casa, desanima quem realmente está a fim de dar um tempo na rotina e conhecer novos lugares. Gosto muito de observar a paisagem, principalmente quando a viagem é longa. Adoro mesmo. O ônibus, ele tem mais visibilidade para você ver as paisagens. De uns tempos para cá, agentes de viagem têm percebido que os clientes preferem fechar negócio aqui, na agência física, do que na internet. O motivo é que, frente a frente, os clientes sempre conseguem um descontinho a mais na hora de fechar o pacote. As agências físicas oferecem ao cliente mais possibilidades de crédito. Aqui ele pode pagar com cheques pré-datados, ele pode pagar com boletos bancários. Tá? Se ele não tem a entrada para dar imediatamente, eu posso, sob consulta, segurar o cheque dele para o próximo mês. Em média, 30% dos clientes preferem pagar os passeios em cheque ou boleto bancário e 20% em dinheiro. Não é à toa que nos últimos 3 meses, no maior grupo de turismo do Brasil, houve uma queda de 3,5% nas vendas pela internet. Já nas lojas, o índice aumentou. Foi essa garantia que atraiu a comerciante Alessandra Pérez. Esse ano eu vou para Trancoso, vão ser só 4 dias, né? Diminuir o número de dias até por conta aí da crise, mas a gente não vai deixar de viajar. É isso aí, e a seguir o assunto é política. Nós vamos ver como foram as primeiras semanas de governo do prefeito reeleito em Várzea Paulista, Juvenal Rossi. Fica aí, o Noticidade volta em instantes.